Saudações, Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana. Que emoção, bicho. Número 203, e eu estou aqui, meu nome é Guilherme, estou com o fantástico Fábio, olha só, fantástico o meu amigo Ícaro e o meu amigo de longa data, Gibson. Só ele ganhou elogios hoje, só o Fábio. Eu acho merecido. Tudo certo, meus amigos? Tudo Essa é uma pessoa querido. que aceita críticas construtivas, hein? Você tá vendo? Bom, vamos começar esse podcast falando do assunto do dia, né? O assunto do dia é a nova camisa do Corinthians. A camisa que foi lançada hoje em homenagem ao título de 90. Pelo menos foi essa história que lançaram pra gente, né? A gente já sabe que, na verdade, esse modelo da Nike se repete para todos os outros clubes que tem como fornecedor a Nike e que só muda alguns pequenos detalhes e tal, mas que, no geral, os modelos são o mesmo, com esses botões, a gola, esses raios nas laterais e tal. O que foi passado pra gente foi que a homenagem ao título de 90, o primeiro título brasileiro de 90. E, enfim, o que vocês acharam da nova camisa? O que você achou, Fábio, dessa nova camisa do Coringão? Cara, eu olhei a camisa e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o Neto em 1990 e o que ele usava. E eu fico me perguntando, assim, qual que é a porra dessa homenagem? Assim, tem uma gola, mas e daí, né? Tipo, tem o símbolo do Corinthians, né? Mas, assim, a gola é diferente da gola que tinha, tem esses botões a mais que não tinha, tem os raios dos raios nas laterais, tem essa frisa na manga, assim, tem uma série de elementos ali que não vem dessa camisa clássica de 90. Então, assim, a não ser que eles escrevam Calunga e no lugar de Nike coloquem finta, não é uma homenagem a 1990. Eu não tô vendo isso. Não é? Era melhor eles colocarem inexplicável, que nem a camisa azul. Não, mas aí não é tão distante assim. Aí a homenagem. Tem Tá o aí a Neto homenagem. nos números, olha só. Essa é a homenagem a 90, ó, o Neto. O Neto no número ali da camisa e tal. Então tá, tem detalhes que homenageiam, mas não dá pra falar que a 1990 inspirou essa camisa, porque não foi isso. E você, Gibson, qual é a sua opinião? O pessoal aqui Então, elogiando bastante. Eu não gosto muito de camiseta com gola, cara, e com botão, pra dizer a verdade. Isso eu não digo nem pra... Não é questão uniforme do Corinthians, eu não gosto, tipo... Cara, eu não uso, sei lá, camisa polo, cara, eu odeio, né? Então eu não gosto disso no uniforme do Corinthians. Eu prefiro uma camiseta mais lisa, né? Sem os detalhes da gola, sem botão, sei lá. Isso aí é muito frufru, tinha um significado histórico, mas hoje em dia tá ultrapassado, eu acho. Eu gosto mais de uma camiseta mais limpa, mas eu tenho que dizer que quando a gente viu uma imagem prévia que a gente viu ali que vazou na internet há um tempo atrás... Essas imagens vazadas são sempre muito ruins, né? Então, eu achei pior, assim, hoje vem das fotos oficiais, da campanha, eu não acho ela feia, mas eu não gosto, enfim, eu não gosto com gola e eu não gosto de botão, cara, não faz meu... Pra mim não pegou tanto, eu sei que pro Ícaro pegou o raio na lateral. Nossa, ele vai falar véio. sobre isso já, enfim. Pra mim pega, mas não pega tanto, assim. Agora, o que pega é gola, eu não sou fã de gola, cara, eu não curto gola. Eu tenho uma opinião semelhante à do Gibson com relação ao corte. Eu sempre espero sair o recorte oficial da camisa e tal, porque, puta, aquelas fotos vazadas, parece que a camisa tem um corte que fica gigante em você, né? Então eu sempre espero sair a oficial pra dar opinião de fato. Assim, concordo com o Fábio, acho que não tem nenhuma referência a 90. Quando saiu tem sim, no número lá tem a figura do Neto. Mas tá, beleza. Isso aí nem dá pra ver, pô. Em braille, né? Pra quem sabe ler em braille, né? Durante a semana, quando vazou a informação que tinha os botões, eu fui pesquisar e, cara, a camisa do Corinthians que tinha botões começou em 92, que inclusive tinha a gola com essa faixa branca, né? A camisa do Corinthians de 90, ela se assemelha mais ao que o Corinthians lançou em 2013,
que era a época que o Renato Augusto, o Paulinho ainda jogavam no Corinthians, que era aquela gola toda preta, caída pro lado e tal. Então assim, eu nem vou entrar no mérito da questão com relação à referência 90, porque eu acho que não tem muita lógica. Agora, puta, esse raio do lado, cara, me incomoda muito. Eu não consigo entender porque que a Nike faz essas coisas, velho. Mas, cara, eu não consigo entender. De resto, assim, eu achei ela uma camisa ok. Eu acho que já teve mais bonitas, na minha opinião. Mas eu gosto de ver a camisa do Corinthians toda branca. Isso me agrada. Eu gostei essa frase que tá escrita, início de uma era. Eu acho que ali tá... Porra, da camisa inteira, você gostou da frase? A maior homenagem a... Que ninguém vai ver, título. né? Que vai estar escondida na nuca do jogador. Mas que criou-se uma tradição nas camisas da Nike de ter uma frasezinha e tal. Eu gostei dessa inscrição. Tem uns detalhes aqui, não sei se vocês estão vendo, uns ondulados e tal. Não sei se dá pra ver muito bem no vídeo. Tem uma textura nas mangas, né? Essa textura que depois vai ser na camisa do goleiro, vai ser ela inteira com essas pequenas texturas assim, né? Então, pelo eu que gosto eu vi, da é azul, né? A camisa do goleiro é azul, Isso, né? é azul, pelo que eu entendi. Que é mais bonita que a outra anterior, que eu achava muito esquisita, aqueles sólidos, então eu achava meio esquisito. Assim, eu achei bonita a camisa, eu acho que o time vai ficar bonito com ela, mas eu quero ver a preta. Não pretendo comprar essa, porque eu, como Gibson, também não me agrada muito essa ideia da camisa polo e tal, desses botões não me agrada. E eu acho que a Nike cria um template, né? Cria um modelo, manda para os clubes e fala: vocês podem colorir isso aqui com as suas cores. E inventar a teoria que vocês quiserem. E vocês podem, exatamente, cria aí a teoria que vocês quiserem criar para vender a camisa. Quando chegou esse template na Nike do Brasil, ou pro Corinthians, ou sei lá para quem que foi, eles falaram: lembra a camisa de 90 pela gola. E aí decidiram, porque também tem essa ideia dos 30 anos, né, do primeiro título. E aí as outras ideias foram desenvolvendo, colocaram o Neto ali no número e tal, e daí que apareceu a ideia de homenagear a 90. Eu acho que não foi a ideia de 90 que veio um modelo, porque realmente, como vocês falaram, se você for olhar os pontos da camisa, ela pouco homenageia visualmente, assim, de cara aos anos 90. Acho que ao contrário, né, o template veio antes e a homenagem veio depois para tentar vender a camisa. E pela relação da galera que até no nosso podcast aqui da Irmandade, todo mundo curtiu bastante, vai vender bastante essa camisa. E acho que a Nike conseguiu acertar na história aí. E assim, olhando as fotos, a campanha tá muito bonita, e vai vender com certeza bastante. Mas eu quero saber de vocês aqui. Fábio, você vai comprar essa camisa? Primeiro eu vou concordar com a Sebastiana Avilanizes, que tá falando que é uma linda camisa, mas muito cara. Realmente acho que tá 399 aí, é oficial, né? 400 conto, né? 400 conto. Isso aí eu compro um terno. Assim, Pô, num país onde o salário mínimo é R$1.000, é muito elitista isso, né, cara? 400 pau uma R$400 camiseta, né, a de jogador, né? 250 sim, a do réplica. torcedor. Não, então, mas mesmo assim que é caro pra diabo. Você pensar que é um país onde o salário mínimo é R$1.000, cara, saca? É caro. Né? Mas óbvio que o cara vai querer comprar o camelô lá por 50, por 30, velho, sabe? Mas não é uma camisa que eu penso em comprar. E eu tava empolgado pra ver qual que saía e tal, porque faz muito tempo que eu não tenho uma camisa branca do Corinthians. Como vocês podem ver, tô com a camisa do Ayrton aqui, eu tenho a de 2017 preta e branca que eu gosto. Eu tava bem afim de comprar uma branca, mas eu realmente... Todos de preto hoje, hein? Todos nós de preto hoje. Pois é. Eu há muito tempo quero comprar a branca, mas... E também pelo preço, eu acho que se fosse pra comprar, eu teria que ter gostado muito, assim, mas não é o caso. Se quiserem fazer uma homenagem pro anos 90, né? Pra 1990... O time é só ganhar o brasileiro esse ano. Ia ser a perfeita homenagem para os 30 anos do brasileiro de 90. Usa a camisa e ganha o título. Pronto. Faz a homenagem para os 30 anos de 90 e para os 15 anos de 2005, né? Mas aí o Edson Filho, só pra encerrar o assunto aqui, o Edson Filho falando: com esse preço eu compro ingresso pro jogo, muitos ingressos, se você for sócio torcedor, inclusive. O Beto Igi falando: oficial sem chance, muito cara, compra falsificada. O que importa mesmo é a paixão. É isso aí, o que importa mesmo é a paixão. Não, sem dúvida. Quando eu tava falando do preço da camiseta, o que eu tava falando, eu acho ruim pro clube. Porque o clube, em última instância, é quem perde dinheiro com isso, né? Eu aposto que muita gente gostaria de ter, preferiria, por exemplo, sei lá, hipoteticamente, pagar 100 paus numa original do que pagar 50 numa falsificada.
por ter uma coisa, e ajuda o clube, sabe, tá ajudando o clube. Agora, 400 paus é foda, né, cara? 400 paus pra muita gente é dinheiro pra caramba, né, cara? O Adir Carneiro falando, fazem uma propaganda com a camisa em um varal de uma camisa humilde, depois cobram de uma casa humilde, e depois cobram um valor que poucos podem pagar. Não faz sentido. É verdade, né? Mas eles não iam botar um varal da Oscar Freire lá na camisa do Corinthians, né? Não faz o menor sentido. Isso também acho que faz parte do marketing, né? O marketing trabalha com essas imagens e tal, enfim. Na casa não humilde não tem o varal, tem o lava-seca, né? Aí não dá pra fazer a propaganda tirando do lava-seca. Enfim, mudando completamente de assunto, essa semana também o Corinthians confirmou a venda do nosso Gustavo. Foi vendido para um time da Coreia, Jeonbuk Motors. É um time de verde e branco, aliás. Como você tá falando bem coreano, cara? Obrigado. O valor vai ser mais ou menos um pouco mais de 13 milhões de reais. O Corinthians tem 30% desse valor só, os outros já estavam todos fatiados. Inclusive o Corinthians tinha vendido recentemente uma parte dos direitos pro Internacional, o Gustavo, que tá no Internacional, né, não estava no Corinthians. O meu timão fez as contas, né, de quanto o Corinthians pagou pelo Gustavo e de quanto vendeu e tudo mais. No final, fazendo a soma ali, aquela soma de padeiro ali na ponta do lápis, o lucro do Corinthians deve ter sido um pouco mais de 50 mil reais. Quer dizer, não paga nem o salário que o Gustavo ganhou esse tempo inteiro no Corinthians. Mas enfim. Mas é uma conta de padeiro pensando em valor presente, valor futuro, inflação ou não? Não. Quanto recebeu na época, quanto está vendendo agora, para quanto vendeu para o Internacional a parcela e tudo mais. Por isso que eu falei, uma conta de padeiro, sem grandes ajustes com a inflação. Então tá perdendo uma puta grana. Essa é verdade. Exatamente. Se a gente for colocar o salário que ele recebeu, com certeza esses 50 mil esquece o salário, porque já era. O salário em tese é o que ele entrega em campo, mas se pensar em inflação, juros, etc, já perdeu uma puta grana aí. Não, já. O Gustavo, que fez 69 jogos com a camisa do Corinthians e marcou apenas 15 gols, não vai deixar 69 jogos e 15 gols, não vai deixar muita saudade, né? Eu fico com saudade do Gustavo do Paulista do ano passado, esse eu fico com saudade. Mas ele jogou 6 meses, né, ali, só. Não, eu acho que pelo menos ele apagou a imagem péssima da primeira passagem, que eu acho que tava muito pior, né? Depois que ele foi pro Fortaleza e tal, ele voltou. Ele mesmo falou que ele queria voltar para pelo menos apagar a péssima impressão da primeira passagem. E acho que pelo menos pelo Paulista do ano passado ele conseguiu um pouco disso. Depois ele continuou não jogando bem e tal, mas pelo menos ele não vai sair execrado, odiado pela torcida, assim. Acho que pelo menos pelo ano passado criou-se um pequeno carinho ali pelo cara. Você tem carinho por ele? Você prefere o Gustavo ou o Bozelli, Gibson? Eu prefiro o Jô. Muito bom. Acho que ele demonstrou, principalmente assim, no Fortaleza e depois com mais um tempinho no Corinthians, ele conseguiu mostrar que ele tem habilidade, a tatuagem deixou de ser uma piada tão grande assim, e ele até depois explicou, ele falou, não, independentemente se eu fosse jogar ou não, eu queria tatuagem, porque para ele foi um momento muito importante. Ele se declarou corintiano e aquela tatuagem significava a contratação dele pelo Corinthians, independentemente do resultado, né? Eu não sei, eu vejo ele, assim, eu enxergo ele com muito mais simpatia agora do que eu via quando ele passou em 2016 e depois estava sofrendo, sendo emprestado pro Bahia, pro Goiás, etc, e não estava tendo resultado nenhum. Acho que o período dele no Fortaleza, solidificando, fez bem para ele. Talvez deveria ter sido o melhor momento de vendê-lo ali, em vez de trazer ele para o Corinthians, mas ele quis vir para cá. Infelizmente, depois de um começo bom, um recomeço bom, ele acabou se contundindo e não se recuperou novamente, né? O Gustavo, ele foi comprado na alta e no desespero, né? O Corinthians, quando foi atrás do Gustavo, tinha um problema do ataque e foi atrás do artilheiro da Série B na época. Ele era o artilheiro da Série B, né? E aí, sabendo do desespero do Corinthians, enfiaram a faca e venderam ele na alta, né? Assim, querendo que... foi uma aposta grande que o Corinthians fez
E acabou vendendo na baixa. Quer dizer, o Gustavo já, como o Fábio lembrou, ele passou de várias passagens por outros clubes. Teve uma passagem nova pelo Corinthians que foi ok, mas também não foi nada assim de encher os olhos e tudo isso. E aí tá saindo vendido na baixa. E eu tava olhando os números dele, segundo o almanac do Corinthians, eu achei isso curioso. Ele fez 69 jogos com a camisa do Corinthians. E são exatamente os mesmos números: 23 vitórias, 23 derrotas e 23 empates que o Gustavo tem de histórico com a camisa do Corinthians. Achei curioso. É um cara regular, tá melhor, né? que o Ícaro. É um cara simétrico. Porra! Como você conseguiu vincular Gustavo com o bullying comigo, velho? Bom, essa semana também os jogadores do Corinthians voltaram a treinar com bola, né? Até a semana passada eles estavam fazendo só treinos físicos lá no centro de treinamento do Corinthians. Essa semana voltaram a treinar com bola, fazendo pequenos coletivos e tal, pequenos grupos juntos. Já com aqueles 8 que estavam ainda com o coronavírus e tal, voltaram já que não fizeram a parte do treino físico, né, com os demais no CT. Agora eles voltaram todos juntos para treinar, né? E a novidade nos treinos com bola foram os 4 jogadores que jogaram a copinha pelo Corinthians, né? E que também, como o futebol profissional não voltou ainda, e futebol amador, os juniores e tal, também não tem previsão nenhuma de voltar, nem sabe como é que vão ser esses campeonatos sub-20 e tudo mais. Esses jogadores estavam mais encostados ainda, né? E eles foram chamados para treinar junto com os profissionais, e são eles: o goleiro Matheus Donelli, o meio-atacante Gabriel Pereira, que já tinha treinado inclusive algumas vezes com o time profissional, o meio-atacante Juan e o volante Rony, né? O Juan, que jogou com a 10 na copinha. Esses dois últimos, o Juan e o Rony, são grandes apostas da base corintiana pro futuro, né? Não necessariamente para esse ano, que na verdade esse ano ninguém sabe se o futebol como é que vai voltar, né? O Rony é muito bom, cara. Eu lembro na copinha que eu gostei bastante do Rony jogando. Esse Rony aí, eu acho que ele tem futuro no Corinthians. O volante. O volante. Me lembrou um pouco o Maicon, assim, em alguns momentos. O Maicon que foi pro Shakhtar, né? O Juan também é talentoso, assim. Gostei dele na copinha também. Então, interessante, mas nenhum desses é alguém que vai resolver, né? Não é um moleque pra chegar pra resolver nada, não. Não dá pra contar, esse é o novo meia do Corinthians. Ainda tem que trazer, ainda tem que ter talento ali no meio de campo, porque não vai vir desses caras pra esse ano ou pro próximo, sei lá, pros próximos 12 meses, não vai sair daí, não. Mas eu acho interessante botar essa molecada pra jogar com o time principal pra ganhar rodagem, pra ganhar experiência, né? Sim. E aí se ajuda, começa. E a hora que você sobe o sarrafo, que você vê se os caras correspondem ou não às expectativas, né? Mesmo nos treinos, né? Uma coisa é estar treinando lá com o time da Copinha, outra coisa é estar treinando com o time profissional. E aí você vai ver como é que o cara vai se portar ali, como vai ser o desenvolvimento dele. Dá pra saber melhor, eu acho. A experiência com o time profissional vai mudar muito a carreira dos jogadores. É um momento, não digo um momento decisivo, né? Que a gente sabe que alguns jogadores às vezes demoram mais para ter esse momento decisivo. Mas é importante para eles. Eles estavam sem treinar, enfim, estavam lá encostados em casa, treinando provavelmente, jogando, chutando a bola na parede, né? Agora estão com os profissionais ali. Eu acho que foi uma iniciativa boa do Thiago Nunes, que chegou com uma das funções dele, essa, né? Incorporar a base, usar mais os garotos da base e dar mais chance para esses jogadores mostrarem serviço e tentar o Corinthians aproveitar e talvez até no futuro ganhar dinheiro e títulos com jogadores da base, como a gente já viu acontecer algumas vezes, né? Sim, não, eu sou super a favor de aproveitar os moleques, mas eu não quero colocar o peso de deficiências de performance do Corinthians em cima desses moleques, né? Para mim essa é uma preocupação, porque aí queima. A gente já viu muitos talentos saírem da base e serem queimados quando sobem. Enfim, de Lulinha, entre outros aí, enfim, vários que subiram aí, quando joga no fogo e se perde aí, né? Lembrando que o Corinthians, os times paulistas voltaram a treinar com bola essa semana, todos eles, né? Dizem que tinham uns times treinando escondido e tal, mas enfim, oficialmente foram todos voltaram agora, e o Paulista ainda não tem data para voltar. A gente viu o Carioca voltando e o Paulista continua sem data.
de retorno. A gente está aguardando aí uma posição da federação e tudo mais. E da mesma forma o brasileiro também continua sem data de retorno, né? Eu acho que a ideia é que os estaduais todos terminem antes de voltar o campeonato brasileiro. Enfim, vamos esperar. Você tem muita fé na CBF, cara. Eu não tenho essa fé, não. Não, eu não tenho fé nenhuma, Gibson, mas eu tô falando do discurso deles. Eles estão falando, vamos esperar os estaduais para voltar com o brasileiro, mas... mas eu acho que eles colocaram... Mas, se eu não me engano, eles colocaram a data de 9 de agosto a princípio para a volta, né? Mas isso foi só a definir, né? Isso foi... Não foi nem... O cara jogou, assim, a data. Ele não foi que numa reunião com os clubes decidiram, ou ele falou, não, decidiu, a rodada vai ser essa. Não foi nada disso. Foi tipo, por aí a gente pode voltar. E aí os clubes paulistas falaram, pra gente não dar essa data, porque o Campeonato Paulista nem voltou ainda. Isso. Como é que vocês querem voltar com o Campeonato Brasileiro? Desculpa, Gui, o que pode acabar acontecendo é exatamente isso. Se digamos que a CBF dá na telha de não, tem que ser 9 de agosto, alguma coisa assim, vai acabar encavalando, né? Porque o Paulista provavelmente vai voltar também, então não tem muita lógica isso, né? Com os times voltando a treinar essa semana, imagino que eles vão precisar de uns 20 e poucos dias, eles voltaram no 1º de julho. Se a gente for falar se o Campeonato Paulista voltar, não tem data ainda, vai voltar pelo dia 20 e poucos de julho, em 8 de agosto não vai ter terminado o Campeonato Paulista ainda. A participação do Corinthians provavelmente já vai ter terminado, né? Porque o Corinthians está quase com o pé na porta de saída, assim, mas a dos outros clubes não, né? E o campeonato precisa de mais... precisa de todo mundo estar envolvido para começar, né? O Edson Filho falando, não estava marcado para o dia 8 de agosto, então, foi jogado uma data, mas não tem certeza, ninguém está dando essa data como certa para voltar o brasileiro ainda. E como a gente está falando aqui, o futebol, os regionais precisam voltar antes. E assim, a gente está falando só acabou citando o Carioca, tem o Paulista, mas tem os outros estaduais que também não voltaram ainda, não sei como... só voltou o Carioca, né? Então, talvez o calendário tinha que mudar, isso que é verdade. Eles estão empurrando com a barriga essa data, e se eles mantiverem esses números de jogos e tudo mais, talvez o desse ano não mude, mas ele vai terminar em fevereiro, e o do campeonato de 2021 vai ter que ser alterado o regulamento, porque o desse ano comeu as datas, enfim. Não, e nem isso foi definido, né? Se vai continuar com turno-retorno, vamos cancelar um turno para tentar abater as datas, isso também não foi falado, né? Nada... mesma discussão do começo da quarentena, né? Nada mudou. A discussão não mudou desde o início. A gente não sabe como vai voltar, se vai voltar, com o regulamento pode voltar. Quer dizer, a única coisa que a gente sabe é que mudou. A legislação abriu uma exceção nesse tempo, quer dizer, os jogadores podem ser contratados por um mês agora, antes, pela Lei Pelé, eles só podem ser contratados pelo menos de 3 meses. Abriu-se uma exceção, os times que quiserem contratar jogador para jogar um mês, no caso seria para finalizar o estadual, imagino, né? Podem usar esse recurso, mas isso que mudou. Ninguém sabe, por exemplo, se o Jô vai poder jogar o Campeonato Paulista, essas rodadas finais. Porque a gente sabe de times do interior que perderam muitos jogadores, eles vão ter que escrever novos. E se os times do interior podem escrever novos jogadores, por que um Corinthians não pode escrever novos jogadores também? Né? Será que o Jô vai jogar o Campeonato Paulista? Eu não sei. É uma possibilidade. Pode ser que ele possa entrar nessas 2 últimas partidas. Por que não? Eu acho que é muita discussão para um jogo só, né? 2. Faltam 2 pro Corinthians. Se o Jô de qualquer forma, o Jô não joga desde dezembro. Se puder escrever ele fazer essas 2 partidas, para ele é ótimo. Pro Corinthians é ótimo. Mesmo o Corinthians se classificar do campeonato. É ótimo. Já vai coloca poder, o cara em ritmo, né? Ajuda. O Thiago Nunes pode testar o esquema que ele quer usar no brasileiro, sei lá, porque é para isso que vai servir essas 2 partidas. O Corinthians ainda tem a sorte, entre aspas, ou enfim, esse desafio, que a primeira partida da volta deve ser contra a Porcada, que é um clássico, um jogo que a gente já cansou de falar aqui, muda o destino do ano do Corinthians e deles também, enfim, e vai ser um jogo importantíssimo aí, que vai dar uma audiência enorme, enfim, que vai chamar a atenção de público, vai ter um jogão aí na volta do Paulista. E pode ser que mude o destino do Corinthians de novo, né? O Corinthians se acerta ali, faz uma outra partida no Paulista, talvez já esteja eliminado, mas se acerta e ganha confiança pro brasileiro, e aí quem sabe, Fábio, a gente faz a homenagem à camisa de 90 ganhando o título brasileiro, por que não?
Andar com fé eu vou, né? É o que resta. O Carlos Eduardo Lima tá lembrando uma coisa interessante aqui, que vai ter provavelmente vai ter essa lei de troca de 5 jogadores, né? Na substituição durante os jogos. Eu acho que essa ideia de 5 jogadores não vai pegar. Porque os jogadores... Aqui no Brasil, foi lançada essa ideia também dos jogadores de diminuir a janela entre um jogo e outro, né? Os times têm uma janela de 66 horas entre uma partida e outra. Os jogadores não podem jogar com intervalo menor que isso. E os jogadores, foi proposto que essa janela diminuísse para que quando voltasse pudesse jogar mais jogos. E esse calendário pudesse ser cumprido... Em menos espaço. Menos espaço de tempo. Menos horas de tempo. E o sindicato dos jogadores foi contra e isso foi vetado. Quer dizer, isso continua valendo. Então, se o time jogar quarta-noite, ele provavelmente só vai conseguir jogar ou sábado à noite ou domingo mesmo. Então, provavelmente não vai mudar a lei de alterações, eu acredito. Porque a distância entre um jogo e outro continua a mesma. A distância temporal entre os jogos continua a mesma. Então, acho que não deve mudar a lei. Porque essa mudança dos 5 jogadores era por causa do tempo, seria isso? Justamente porque a gente vai diminuir o tempo entre um jogo e outro para os jogadores cansarem menos, vamos fazer mais alteração e os times podem, rodar mais jogadores, né? Mantendo como se era antes o intervalo de partidas, não faz sentido se ter mais substituições disponíveis. E pra ter mais data para jogar o campeonato, já que vai manter esses 3 dias de descanso entre um jogo e outro, a única maneira seria eles começarem a rodar de 3 em 3 dias, senão fazer 2 datas por semana, né? Fazer domingo, quarta, sábado, segunda, quinta, e assim vai, né? Seria o único jeito aí de ia fazer mudar isso. completamente o perfil, né, de tradicional de jogos, né? Bom, e esse fim de semana, ontem, no dia 4 de julho, o Corinthians comemorou esse ano. Há 8 Todo anos ano ele comemora. da conquista da Libertadores, né? E a Irmandade, claro, homenageando os 8 anos da conquista, também está relembrando os jogos da Libertadores 2012, não está, Icarão? Tá, cara, tá sendo bem divertido. Inclusive, vocês me zoam tradicionalmente porque eu só tô entrando em empate, né? Mas na segunda-feira eu ouvi boatos que o Corinthians tem grandes chances de ganhar do Vasco. No segundo jogo das quartas de final. Eu tô vendo você ter que entrar numa reunião, Jesus, não vai rolar, cara. Você não vai ver esse jogo. Vai cair a internet, sei lá. Mas tá sendo bem divertido. O Edson Filho aí que tá com a gente, tá comentando aí, tá direto com a gente lá também, comentando durante os jogos. É bem legal porque a gente consegue lembrar de coisas da época que a gente nem lembrava, né, cara? De como tava o time, quem tava ainda no plantel, né, que ficava no banco. Quem tinha cabelo. E várias jogadas importantes dos jogos que a gente não lembrava mais também, né? Claro. Putz, total. E só pra embalar a coisa aqui, o que a gente tá falando é do vale a pena torcer de novo, né? O que a gente tá fazendo segunda, quarta e sexta no YouTube, no nosso canal do YouTube. A gente passa a partida inteira e a gente vai comentando, e o pessoal vai comentando também durante a partida. E tá sendo muito legal o pessoal fazendo bullying com o Ícaro e tal. Então todo mundo, por favor, apareçam segunda, quarta e sexta às 9 da noite no nosso canal do YouTube pro bullying com o Ícaro ser geral e total. Não, mas peraí, a gente tá falando da homenagem à Libertadores. A gente já passou pela primeira fase inteira, já passamos pelas oitavas, já estamos na segunda-feira, vai ser já o segundo jogo contra o Vasco, né? Das quartas de final. Da quarta de final, exatamente. Exato. Eu vou te falar que é tão legal ver esses jogos, cara, que a gente não lembra os lances, a gente começa a torcer, então tem bola, às vezes, nos melhores momentos ali, que você pensa que vai ser gol, você comemora junto. É muito bom, cara. É reprise, mas a gente esquece que é reprise e torce junto. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 203 da Irmandade Corintiana. Mas para encerrar, em grande estilo, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, não vai, Gibson? Então vamos lá, fora aqui o Facebook e o YouTube, onde estamos fazendo live da Libertadores. Temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, Spotify, iTunes e Deezer. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vão escrever errado. Só no Twitter quero mandar Timão, enquanto o André se permitir. Vamos encerrando o podcast então e até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço!